Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos ver mais um tópico que é muito importante para quem quer desenvolver trabalhos na área de design. É sobre a Gestalt e os princípios aplicados no design. A Gestalt é a teoria que trata da percepção do todo. Gestalt ou Gestalt é uma palavra em alemão que significa forma ou figura, e a gente pode traduzir como boa forma. A percepção ela é obtida através do que a gente forma através da nossa mente, através dos estímulos visuais. Aqui a gente tem como exemplo uma obra do Salvador Dalí. Se você olha à distância, você consegue visualizar um retrato semelhante ao do ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln. Quando você olha mais de perto, você vê outros detalhes da obra. O design e a Gestalt. Elementos visuais são caracterizados em relação e forma que qualquer bom designer tem que saber e entender. Os princípios da Gestalt podem ser úteis para descobrir como funciona a visão ao perceber e por que algumas coisas ou elementos são melhor agrupadas ao olhar do que outros. Dentro desses princípios da Gestalt, nós podemos destacar que eles são uma forma de organizar a percepção visual. Os gestaltistas descobriram como os elementos diferentes podem reorganizar-se em um sistema de solidariedade seguindo certas regras. A relação entre os objetos nada mais é que uma percepção, e esta é, acima de tudo, o campo de ação do designer. A teoria da Gestalt trabalha alguns aspectos, como algumas formas agradam mais que outras. Padrões de reconhecimento são importantes de serem feitos para que a gente possa organizar o caos. O todo é mais do que a soma das partes. Conceitos que são muito importantes quando a gente vai estudar sobre design aparecem com frequência, como, por exemplo, a palavra composição. Uma composição é um conjunto de elementos que vão formar o seu layout, mas o seu layout também tem que trazer uma mensagem. O layout seria ali o texto mais as imagens, as ilustrações. E a mensagem é a experiência completa. Ou seja, lembre-se que o foco principal dentro do design, um dos focos principais, é comunicar. 7 princípios da Gestalt. Conforme alguns autores, vocês podem encontrar de 6 a 9 princípios da Gestalt aplicados ao design. Aqui nós vamos destacar 7. 1. Proximidade. 2. Segregação. 3. Similaridade. 4. Fechamento. 5. Figura fundo ou lei da pregnância. 6. Simetria. 7. Continuidade. Proximidade. A distância desempenha um papel-chave na determinação da percepção de elementos. Coisas que são próximas entre si são percebidas como mais relacionadas do que coisas que estão espalhadas ou distantes. O conceito da proximidade traz para a gente o conceito de grupo ou agrupamento. Segregação. Desigualdade de estímulos gera hierarquia, importância e ordem de leitura. A gente pode fazer a separação de unidades por forma, dimensão, posição, variação de fonte, estilos, itálico, negrito, alinhamentos, cores, etc. O conceito de separação também pode ser trabalhado através do conceito de unicidade, onde você procura destacar um elemento dentro de um grupo maior. Similaridade ou semelhança. Há uma tendência natural em colocar em relação, ou seja, em conjunto, elementos que são similares, mais do que os elementos que são diferentes. Eles podem, por exemplo, ser semelhantes à cor, forma ou dimensão. Fechamento. Olhando para um arranjo complexo de elementos individuais, os seres humanos tendem a olhar primeiro para uma única forma obtida a partir de contornos reconhecíveis. Formas fechadas podem ser obtidas por linhas da mesma cor ou o contraste ou até mesmo a falta deles. O conceito de fechamento seria o mesmo que completar, ou seja, a gente identifica as imagens e o nosso cérebro ajuda no processo de preenchimento para a interpretação. Lei da pregnância. O cérebro humano tende a interpretar imagens ambíguas ou complexas como simples ou completas. Em uma imagem, os elementos que compõem são percebidos como valores únicos. O exemplo mais famoso da lei da pregnância ou lei da figura fundo é o vaso de Rubin. Ainda sobre pregnância, para que a gente possa implementá-la no design, é importante a gente atentar para os seguintes detalhes. Evite excesso de informação. Reduza ruídos.
Mantenha a clareza. A integridade da mensagem aumenta sua pregnância. Quando se fala de pregnância, também é muito comum se falar sobre menos é mais, que é o conceito de simplicidade dentro do design. Para que a gente possa criar uma forte impressão, é importante a gente ter uma organização visual nas formas e objetos que a gente está apresentando. Essa organização e essa simplicidade vão tornar mais fácil a compreensão e mais ágil a leitura e interpretação do que está querendo ser expresso através daquela composição de design. Simetria. Por exemplo, nós temos os símbolos de uma logo que são duas mãos unidas. As duas mãos são simétricas para formar uma escada. A simetria é um conceito utilizado que cria uma redundância e previsibilidade da informação visual. Continuidade. Todos os elementos são percebidos como parte de um objeto coerente. A continuidade também pode ser chamada de continuismo ou sequência. Princípios da Gestalt em identidades visuais. Nós temos aqui 7 exemplos de logos ou de marcas visuais que foram criadas utilizando princípios da Gestalt. Conclusões. Design é com certeza o resultado da criatividade. Os princípios básicos do projeto são os mesmos daquelas regras que a Gestalt apresenta: equilíbrio, proporção visual, domínio da cor, organização. São elementos que compõem a receita para um projeto eficaz. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Estamos chegando aí perto do final do ano de 2021. Desejo a todos, obviamente, um próspero ano novo e um feliz 2022 para todos nós. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!